Olá, querida Luna, querido aluno do ISB, mais um encontro, mais uma aula de Teologia das Religiões. Peçamos à Virgem Maria, a São José, ao nosso querido São Boaventura, ao nosso anjo, que interceda por nós a Trindade Santa, para podermos entender o que Ele quer de nós, qual o seu desígnio de amor ao estudar a Teologia das Religiões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos delimitando o nosso curso. Não vos esqueça que ao estudar Teologia das Religiões, a forma que estamos fazendo é procurar descobrir melhor, nos nossos conceitos essenciais, o que significa, qual o papel das religiões para o nosso crescimento enquanto humanidade, todas as dificuldades, as polarizações, o que Deus quer, o que Deus pensa de todas as tradições religiosas, mas aqui conceituando aquilo que chegamos, do plano de Deus, e essa visão católica de inclusivismo, ou inclusivista, de ver o que há de bom nas religiões, o aspecto de religiosidade natural, o homem que sempre busca religar-se à divindade. E hoje nós vamos continuar com esse estudo do diálogo e anúncio, mas nesta aula tão somente eu queria deixar bem esclarecido o que o documento diz, porque ele fala de uma terminologia própria, que vai do número 8 até o número 13. E é muito importante. Eu acho que só essa visão de conjunto já nos consente a chegar mais à frente na análise. Ele parte no número 8 do tema evangelização, missão evangelizadora, usando a Evangelii Nunciandi do nosso querido Papa Paulo VI, que significa levar a boa nova a todas as parcelas da humanidade, em qualquer meio e latitude, pelo influxo, transformá-las a partir de dentro, tornar nova a própria humanidade. Então aqui, esse conceito de missão da evangelização, através de várias atividades, o anúncio do querigma, a catequese, não é? Então aqui o tema é usado em sentido lato, amplo. Ao explicar isso, em vez de falar do anúncio, fala do diálogo. Isso é muito importante. Diz assim, no número 9, o diálogo pode ser compreendido de diversos modos. Em primeiro lugar, em nível puramente humano, significa a comunicação recíproca para alcançar um fim comum, ou em um nível mais profundo, uma comunhão interpessoal. Então, diálogo nos leva a uma comunhão entre pessoas, entre grupos às vezes, e às vezes a gente vê que mesmo dentro da nossa paróquia precisávamos fazer isso, Em segundo lugar, o documento fala que o diálogo pode ser considerado como uma atitude de respeito e amizade, que penetra ou deveria penetrar em todas as atividades que constituem a missão evangelizadora da Igreja. E aí ele diz que a Igreja tem um espírito de diálogo. Claro, isso nós temos visto, aquele pequeno livro aquele pequeno vídeo que passei para vocês na aula passada, e vou deixar um a título de exemplo hoje, para ver como é importante ver como a gente vai crescendo, criando um espírito, um modo de fazer desde o coração. Para mim, o espírito do diálogo, ou espírito do amor, em qualquer tema, é um modo de fazer que brota desde o nosso coração. Mas no terceiro ele diz que o conjunto das relações interreligiosas positivas e construtivas com pessoas e comunidades para um conhecimento mútuo e um recíproco enriquecimento. Quer dizer, eu me proponho, me coloco na atitude que o outro pode trazer para mim. Algo que me enriquece, que me faz crescer, fruto desta amizade. Depois o anúncio número 10, e diz: o anúncio é a comunicação da mensagem evangélica, o mistério da salvação realizado por Deus para todos em Jesus Cristo, com
o poder do Espírito Santo. E diz aqui que conduz naturalmente a uma catequese que tende a aprofundar esta fé. O anúncio é a base, o centro e o ápice da evangelização. E no 11, conversão. Então tem missão evangelizadora, que passa pelo diálogo, mas não suprime o anúncio e leva à conversão. Aqui é o outro ponto. Na ideia de conversão, está sempre incluído um movimento geral para Deus, o retorno do coração humilde e contrito a Deus, com o desejo de lhe submeter mais generosamente a própria vida. De maneira mais específica, a conversão religiosa, em particular, o fato de abraçar a fé cristã. Então, nesse documento se falará de conversão sobre muitas formas. Dialogar também faz parte do processo da conversão. Então, primeiramente, temos 4 termos: evangelização, diálogo, anúncio e conversão. E no número 12 e 13, ele fala sobre religiões e tradições religiosas. Então, aqui também, preparando o nosso curso, porque é sempre preparar o curso do curso para prosseguir, processar o que o documento diz, que a semana que vem vamos ler. Capítulo 1, Diálogo Interreligioso, a aproximação cristã às tradições religiosas. E diz: as tradições religiosas são consideradas positivamente. Lá no anúncio, num diálogo enriquecedor de troca mútua. Mas aqui, número 12 e 13, vamos ver um pouco a simplicidade do conceito, mas a dificuldade, porque o fenômeno religioso moderno, pós-moderno nosso, não é fácil. Diz assim, número 12, preste atenção. Os termos religiões e tradições religiosas são aqui usados em sentido genérico e analógico. Compreendem aquelas religiões que, juntamente com o cristianismo, fazem referência à fé de Abraão e às grandes tradições religiosas da Ásia, da África e dos demais continentes. E tem uma nota 5, que eu vou ler para vocês, tá? No documento. Dado que o patrimônio espiritual comum aos judeus e aos cristãos é tão amplo, como diz a Nostra Aetate número 4, o diálogo entre cristãos e judeus tem exigências próprias e especiais. Não é tratado no presente documento. Para ter uma ideia completa, aí ele fala sobre documentos que nós possamos estudar, mas não é o caso, porque o meu curso não é de diálogo interreligioso, teologia das religiões. Estamos captando qual é o que pensa se aproximar do que Deus, no seu plano de amor, entende pelas religiões. Aqui fica, então, as religiões. A primeira aproximação são o quê? Judaísmo, islamismo, hinduísmo e religiões tradicionais de muito tempo. O número 13 dificulta um pouco, diz assim: o diálogo interreligioso deveria estender-se a todas as religiões e a seus seguidores. Contudo, este documento não tratará do diálogo com os seguidores dos chamados novos movimentos religiosos, devido à diversidade das situações que apresentam e à necessidade de discernir os valores humanos e religiosos que contém. E aqui cito um documento que eu fui buscar da fonte e quero comentar com vocês. Mas comentar a partir de Ratzinger. É um tema que me permite falar aqui uns 10, 15 minutos e digo para vocês. No capítulo 1 do livro Fé, Verdade e Tolerância, que vocês têm aí no plano de ensino, Ratzinger fala as novas problemáticas surgidas nos anos 90 sobre a situação da fé e da teologia hoje. Eu sei que esse texto de Ratzinger, não é tão fácil, mas ele apresenta algumas coisas que me parece oportuno, ao menos que eu apresente para vocês.
Ele diz assim no começo, nos anos 1980, no capítulo 1, emergia a teologia da libertação nas suas formas mais radicais como o mais urgente desafio à fé da Igreja, reclamando resposta e esclarecimento. Então aqui, eu não quero entrar em detalhes, mas o que foi o movimento da teologia da libertação, o que trouxe-nos de bom, algumas coisas de negativo, algo que não ficou claro no que se refere à prática pastoral. Mas aqui para se lembrar que nós temos esse fenômeno, anos 70, 80, tá bom? Esse fenômeno não foi o único dentro do fenômeno religioso ao interno da Igreja Católica e fora também da Igreja Católica. E diz assim, mas ele diz uma coisa interessante. Os acontecimentos políticos de 89 alteraram por isso também o cenário teológico. O marxismo fora até aquele momento a última tentativa de oferecer uma forma de validade universal à correta configuração da ação histórica. Então, com Gorbachev as coisas começam a mudar. Mas, no que se refere à religião, aqui não é aula de filosofia da religião, algumas coisas são importantes. O que nós percebemos? Que nesse período nasce também algo que nós podemos falar, que ele fala, o relativismo foi a filosofia dominante. Dessa maneira, o problema principal da fé usado muitas vezes o relativismo em da questão da política, de democracia, tudo é muito relativo, né? Temos que ver o gosto da maioria e ao mesmo tempo da maioria o que pensam a minoria sectária, tudo bem. Mas no âmbito da religião, leva, segundo Ratzinger, que eu concordo plenamente, a um relativismo, um retrocesso da cristologia. Isso se vê claramente em um dos seus fundadores. Os mais destacados foi o presbiteriano americano J. Wycliffe, cujo ponto de partida filosófico se encontra na distinção kantiana entre paimoneon e o noumenon. Nunca poderemos ver a realidade última de si mesma, mas sempre só. E nesse sentido, há, no que se refere à crença, numa verdade válida e vinculante para todos na figura de Jesus Cristo e qualificada de alguns fundamentalismos. No sentido, há um relativismo. Qual esse relativismo? Nós temos uma concepção em relação que e diz assim no que se refere à cristologia. Veja, eu estou dando pontos de meditação. A fé na divindade de um só, assim nos diz ele, Rick, conduz ao fanatismo, ao particularismo, à dissociação da fé e do amor. Ora, é precisamente isso que deve ser superado. Ou seja, com toda a problemática história, a cristologia é relativizada. Eu sempre digo, trocando em miúdos, o bom professor, quando eu ensino cristologia, ou ensino em 2 tratados, Cristologia 1, que apresenta a pessoa e a missão de Cristo. A pessoa, quem é Jesus? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, as heresias, os concílios, a alma humana de Jesus, como associa a pessoa divina à humanidade de Cristo, etc. e tal. E as implicações da vida de Cristo como mistério revelador para a nossa vida. Mas a segunda parte é soteriologia, Cristo nosso Redentor. E se eu acredito que a fé na divindade de só um conduz ao fanatismo, eu tenho uma cristologia que volta para trás. Por que volta para trás? Porque eu vejo Jesus Cristo não na sua totalidade, mas eu particularizo
e às vezes a gente brinca na pastoral. Para alguns, Jesus Cristo é um libertador socioeconômico, para outros, Jesus Cristo é um curador, para outro, ele é um filósofo. Mantendo a difícil síntese, é o que aconteceu. É um fenômeno muito bem precisado por Ratzinger. Depois ele fala do recurso às religiões da África. Segundo ela, esse pensamento, o divino nunca pode manifestar-se como tal como ele é no mundo de aparência no qual vivemos. Deus mostra sempre apenas em reflexos relativos e permanentes. Além de toda palavra, atende todo conceito e absoluta transcendência. O relativismo religioso e pragmático da Europa recebeu, emprestado da Índia, uma espécie de consagração religiosa. Outro fenômeno, né? Quer dizer, as religiões da Ásia trazem para nós algo de novo. Por exemplo, aqui, vou ler esse parágrafo. Diz assim: dessa maneira, surge para a teologia cristã na Índia a obrigação de retirar da figura de Cristo, considerada como ocidental, o seu caráter único e colocá-lo no mesmo plano ao lado dos mitos indianos da redenção. Dizendo a grosso modo, é o que tentará falar depois a Dominus Jesus, dizer que Jesus Cristo, enquanto judeu, enquanto ele, compreendido também para nós ocidentais, não pode ser absolutizado quando eu falo do cristianismo na Índia. Então tenho que colocar ao lado dos seus mitos. Não estou fazendo uma crítica aqui, eu tenho claro o meu modelo de cristianismo e você também, pelo que nós estamos estudando, mas são coisas que, fenômenos a preponderarem, as problemáticas surgidas no ano 90. Depois, tudo isso, sim, molda o modo de ver a ortodoxia e a ortopraxis. Depois, aqui me parece importante falar da nova era. Ele diz: o relativismo de Kirchner e de outras teorias afins baseia-se, em última análise, em um racionalismo que declara a razão no sentido de Kant, incapaz para o conhecimento do que é metafísico. Abandona-se a metafísica. Eu sempre digo, eu sou metafísico a 100%. A analisar o ser enquanto ser, a realidade última, além da física, e entra-se no pragmatismo racional, descritivo. E ele fala uma resposta conscientemente antirracional à experiência de que tudo é relativo, o relativismo, está sintetizada sobre a New Age em suas facetas, e tem uma nota. O conceito de New Age, ou Era de Aquário, foi introduzido em meados do século XX por Raoul de Lacour, em 1937, e Alice Ballet. Ela falava de mensagens recebidas em 1945 sobre uma nova ordem mundial, uma nova religião universal. Quase, como diz aqui, um supermercado de espiritualidade alternativa, confluência de elementos judaicos, cristãos, orientais. E agora aqui paro, porque o fenômeno é muito grande. Só quero dizer para vocês, para que vocês não se percam na análise. Desculpe, eu me perdi, eu vou buscar aqui o que eu tinha achado para vocês. Vou deixar para vocês depois, em um link, o Desafios de Novas Seitas ou Movimentos Religiosos, uma abordagem pastoral, do Cardeal Arinze, prefeito do Concílio para o Diálogo Interreligioso, no Consistório de 91, que ele apresenta terminologia e realidades completas para seitas.
Leiam só se vocês acharem oportuno entender maior isso, que é um pouco difícil. A questão da qual a terminologia deve ser usada em referência aos grupos em discussão. A realidade em si é mesmo complexa. Os grupos variam muito em crenças, origens, tamanhos. E aí ele define seita, os novos movimentos religiosos, porque novas religiões, grupos religiosos, uma terminologia complexa, mas para quem gosta mais, isso não é, como eu digo, não é próprio do nosso tratado poder entender tudo isso, mesmo porque, queridos, não é tão compreensivo. Por quê? Porque aqui tem muitos documentos da igreja falando sobre a New Age, que posso colocar o link para vocês. E dizem que é uma transformação, é uma síntese de todas as formas. Fica muito complicado fechar tudo isso num plano, tá? Apenas para vocês verem que nós encontramos alguma coisa na internet, mas o tema é muito variado. Mas aqui é só a visão do Ratzinger, claro, e nos ajuda muito, e diz assim, que há um pragmatismo, não é? É prático, é útil. Como as pessoas dizem, Deus está em qualquer lugar, eu me sinto bem ali, vou porque gosto, né? E a tarefa da teologia seria fazer uma síntese e procurar entender que você e eu precisamos entender o fenômeno na sua totalidade. Mas aqui, repito, nós precisamos captar com maior precisão o que queremos. Nós queremos ter um guia, e o guia eu escolhi esse documento da igreja, do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, onde muitos especialistas me aconselharam a partir. Estamos construindo. Quer dizer, como eu posso compreender melhor esse fenômeno? Como eu posso entender tantas situações, fechado nesse conceito de nova era, novas seitas? Porque a característica delas é de sair da instituição, não instituir, ter uma liberdade ou um liberalismo de composições. Nós queremos, então, procurar entender e se aproximar com maior tranquilidade dos elementos que nos dão este documento para entender coisas que não são tão fáceis, mas que se a gente delimita, a gente pode compreender melhor. Então, a partir da próxima aula, nós vamos estudar os capítulos desse documento e eu vou fazer um recordatório, né? Primeiro capítulo, vamos tratar de 5 pontos. A aproximação cristã às tradições religiosas. O lugar do diálogo interreligioso na missão evangelizadora da Igreja. Formas de diálogo. Disposições para o diálogo interreligioso e seus frutos. Obstáculos ao diálogo. Então, se eu fosse dar o curso de ecumenismo e diálogo interreligioso, eu ficaria demonstrando quais são as notas da igreja, como a igreja se relaciona com as inúmeras igrejas de tradição cristã e o que seria o diálogo interreligioso. Aqui eu repito, atrás deste documento, existe algum elemento que nos permita entender aquilo que eu disse. Há muitas formas de ver as religiões. O ponto de partida é como o cristianismo vê as outras religiões, ok? Nós já temos visto objeto material, formal, elementos. Mas agora a gente precisa ter um guia para dizer o que extraímos a mais. O que seria esse diálogo? Como se aproximar? Entenderam?
E aqui, por exemplo, esse livro de Fé, Verdade e Tolerância, para a gente, por exemplo, ter conceito equívoco, não, equívoco não, errado, sem ambiguidades do que seria a tolerância religiosa. E entender como compreender o estado da questão. Entenderam? Então, calma. Eu estou numa linha tênue, né, que eu preciso sustentar elementos da formalidade da teologia das religiões, sem falar de ecumenismo e sem falar de diálogo interreligioso, mas tendo que falar a grosso modo para extrair alguns conceitos. E fica claro que não é um caminho fácil, não é? Porque senão a gente pode cair em algumas ambiguidades. Por exemplo, aqui o nosso querido Vigílio, que apresenta alguns elementos essenciais, espiritualidade do pluralismo religioso, mas aqui, mais que isso, antes de falar isso, nós precisamos fundamentar, e com todo respeito, metafisicamente. A gente precisa abstrair algumas coisas, para não ficar na pragmaticidade, né? E ao mesmo tempo ter um conceito de diálogo, que é tudo para a vida, com muita retidão. Eu sempre digo, para que a gente possa encontrar o próximo, a gente precisa ter claro o nosso princípio de identidade. Quem eu sou, o que é ser cristão, o que é ser católico, e como teólogo ter uma sadia compreensão do tratado Teologia Fundamental. Tá bom? Então é isso, são 27 minutos, então vocês têm mais que uma aula para fazer essa revisão de estudo, para que a gente possa ir extraindo elementos para ir formatando, para criar um depósito, uma poupança de conhecimentos que nos permite uma melhor compreensão das religiões à luz da nossa fé cristã católica. E depois cada um vai tecendo a sua compreensão. Vocês viram, eu procurei ser muito narrativo, algumas coisas tenho que ler, porque não consigo decorar tudo, e preciso a vocês no guia de estudo o que fazer hoje, tá bom? Agradeço imensamente, desejo a vocês paz e bem. Obrigado, olha, qualquer consideração, qualquer necessidade, qualquer ajuste, qualquer conselho eu aceito e poderei fazer o melhor. E qualquer dúvida também, vocês têm o meu zap e tem também meu e-mail. Paz e bem mais uma vez.